Agora você sabe que nós temos que então trabalhar com mais 3 exemplos. Demos 3 exemplos de pregação temática ou tópica, 3 exemplos de pregação textual e agora, para mim, é a parte mais gostosa porque eu vou dar 3 exemplos de pregação expositiva temática. Lembrando que a nossa matéria é princípios homiléticos de pregação expositiva temática. Então é isso que eu gosto de fazer, de falar, de ensinar. Eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder, aí em Atos 4, 32 a 37. E nós vamos então ver o título para esse parágrafo é O Amor Exemplificado na Comunidade Cristã. Então veja só, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. São 6 versículos. Enquanto a mensagem tópica temos um tema qualquer que vem da nossa mente, vem da Bíblia, ou vem até das circunstâncias que nós estamos vivendo na nossa cidade. A pregação textual vem de um pequeno texto bíblico, mas na pregação expositiva temática, nós temos mais versículos, é um parágrafo, para que ela possa, então, realmente trazer toda a mensagem de Deus para os nossos ouvintes. Como introdução, eu fiz a seguinte colocação. A comunidade cristã vivenciou o amor mútuo entre os irmãos, o amor nos relacionamentos cristãos e a obediência ao novo mandamento que o Senhor nos deu. E quando nós obedecemos isso, faz total diferença. Lembramos das palavras do Senhor Jesus, quando disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então aquela história de amar ao próximo como a mim mesmo mudou de paradigma. Agora é amar o próximo como Jesus me amou. E ele me amou entregando a sua vida por nós. Portanto, se nós tivermos amor e esse tipo de amor uns pelos outros, com certeza nós vamos poder mostrar para o mundo que o Senhor Jesus faz diferença. Diante disso, o padrão não é mais aquele antigo. O padrão agora é diferente. Amar uns aos outros como Jesus nos amou. E nesse texto nós vamos ver exatamente isso. Por isso, a proposição que eu mostro, que novamente, ela é definida através de afirmação teológica, sentença de transição e palavra-chave. Essa proposição diz o seguinte, o amor, a essência do Evangelho, deve ser vivenciado por todos na comunidade cristã. O amor, a essência do Evangelho, deve ser vivenciado por todos na comunidade cristã. E nesse texto nós vamos encontrar 5 exemplos do amor que deve ser vivenciado por toda a comunidade cristã. A palavra exemplos, então, é a palavra-chave, que é sempre um substantivo no plural. Vamos a esses exemplos, então? Novamente, aquela ilustração que eu já dei. Temos o tampo da mesa e agora, quais são os pés? Essa mesa aqui vai ter 5 pés. Vai ter 5 afirmações que vão ajudar-nos a convencer o nosso auditório de que a verdade é essa que nós já mostramos. O amor, a essência do Evangelho, deve ser vivenciado por todos na comunidade cristã. Quais são os 5 exemplos? Primeiro, o primeiro exemplo é visto no amor fruto da crença. Todos estavam unidos em comum. A crença nos faz amar-nos uns aos outros. Versículo 32. O segundo exemplo está no versículo 33. O segundo exemplo é visto no amor para com todos, isso é, não havia ninguém na comunidade que era desprezado. Todos eram amados, todos eram trabalhados, fortalecidos. Logicamente que você deve depois trabalhar para colocar subpontos, mas os pontos principais são esses. O terceiro exemplo é visto no amor que supre os necessitados. Então, especificamente para as pessoas necessitadas, no versículo 34, a gente percebe que nenhum necessitado havia entre eles.
Isso é uma prova do amor dessa nova comunidade. Em quarto lugar, nós encontramos o quarto exemplo, que é visto no amor incondicional, sem que esperemos uma volta, um retorno daquilo que a gente vai fazer. Nós simplesmente assumimos a ideia de amar sem que alguém nos dê alguma coisa em troca. O amor incondicional alcança a todos. E daí chegamos no quinto exemplo, que é visto no amor prático. E esse amor prático é muito interessante porque nós temos uma personagem, ou um personagem, como você queira, que vai nos mostrar que de fato o amor é dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. E aí, o personagem não é ninguém senão Barnabé. Barnabé tinha um terreno, ele vendeu o terreno, e porque ele amava aquela comunidade, e o exemplo de amor dele fica demonstrado através dessa atitude, ele vende o terreno, ele recebe o dinheiro, entrega para a igreja, para os apóstolos, para que os apóstolos então façam essa distribuição, para que todos tenham igualdade. Ora, esse é um exemplo de um amor verdadeiro. Concluo então esse primeiro exemplo de uma mensagem expositiva temática dizendo o seguinte: será possível vivenciar esse amor nos dias de hoje? É possível e é necessário vivermos esse tipo de amor em nossas comunidades. O mundo conhecerá, aceitará Cristo e nos reconhecerá como cristãos quando amarmos os nossos irmãos como Jesus nos amou, quando proclamarmos o Evangelho no poder do Espírito Santo. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Agora eu quero passar para você o segundo exemplo de uma pregação expositiva temática. E o texto novamente é Atos, e o versículo agora é o 42 a 47 do capítulo 2. E depois o terceiro exemplo que eu vou dar também é no livro de Atos, sempre mencionando igreja. E com certeza você vai poder aplicar isso à sua comunidade e à igreja que você frequenta. Eu quero ler para você o texto de Atos 2, 42 a 47, que é um texto bastante conhecido, mas vale a pena nós vermos. E o título para o sermão, se que você quiser ir anotando, o texto é Características de uma Igreja Modelo. Características de uma Igreja Modelo, Atos 2, 42 a 47. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos sinais eram feitos extraordinários, realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo, partiam pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza, simplicidade de coração. E aí, veja só o resultado de tudo, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. É uma passagem realmente muito interessante, e é uma passagem que você vê, é um parágrafo completo. Com quantos versículos? 42, 43, 44, 45, 46, 47. 6 versículos. Então, é o próprio texto para uma pregação expositiva temática. O título, então, da nossa mensagem é
características de uma igreja modelo. E a pergunta que se faz para introduzir é: como é que viviam os primeiros cristãos? Como era a vida comunitária da igreja, dessa primeira igreja? Nesses versos 42 a 47, nós podemos encontrar a resposta. Nesse texto temos uma visão do funcionamento prático da igreja que funcionava nos dias dos apóstolos. E agora, a afirmação teológica, a sentença de transição e a palavra-chave que formam a proposição, eu vou passar para você. Qual é a afirmação teológica? Somente a igreja que mantiver o modelo original do cristianismo terá sucesso em sua missão. Eu repito, essa é a afirmação teológica. Somente a igreja que mantiver o modelo original do cristianismo terá sucesso na sua missão. Qual é a sentença de transição? Para onde essa proposição, para onde essa afirmação teológica vai me levar? Vai me levar para os pontos do sermão. Então veja só, esse texto apresenta 5, qual é a palavra-chave? Características de uma igreja modelo. Esse texto nos apresenta 5 características de uma igreja modelo, então vamos ver agora as 5 características dessa igreja. Primeira característica é que ela deve ser uma igreja que persevera. A igreja deve caracterizar-se pela perseverança. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e perseverar na oração. Uma igreja modelo, ela se caracteriza por ser uma igreja perseverante. Em segundo lugar, uma igreja modelo se caracteriza pelo temor. Temor é levar Deus a sério. Temor é dirigido a Deus. O temor deve ser de todo o grupo, não é só da liderança, é de todo o grupo. A consequência do temor a Deus é que Deus vai se manifestar poderosamente com realização de prodígios e sinais. Esse é o segundo, ou essa é a segunda característica dessa igreja modelo. A terceira característica é que essa igreja se mostra, ela tem uma personalidade muito interessante. Ela é desprendida. Isso é, pressupõe a fé comum, pressupõe unidade, pressupõe amor mútuo, mas pressupõe o auxílio aos necessitados. Diante disso, então, nós vemos que essa igreja deve caracterizar-se pelo desprendimento. Em quarto lugar, essa igreja modelo deve caracterizar-se pela alegria. Uma igreja é uma igreja alegre, uma igreja de Jesus é uma igreja alegre. Por quê? Porque não é uma alegria circunstancial, mas é uma alegria contínua. Que embora haja perseguições e problemas, eu estou contente no meu coração, no meu íntimo. É uma igreja alegre porque ela tem por base a unanimidade. Ela tem por base também essa convivência íntima. E ela tem por base um sentimento de coração. E agora chegamos à quinta característica dessa igreja, que é a igreja que se caracteriza pelo louvor de gratidão. O louvor, queridos irmãos, querido amigo, querido aluno, o louvor é fruto de gratidão. Você tem sido grato ao Senhor? A gratidão nos faz simpáticos. E um dos frutos do louvor é que o povo reconhecia essa igreja, entendia essa igreja, aceitava essa igreja. O louvor grato fará com que Deus atue em nosso favor. E a conclusão é a mais linda possível. A conclusão é que o Senhor ia, enquanto isso acontecia, dia a dia, acrescentando os que iam sendo salvos a essa igreja. Ao seguir o modelo original, toda a igreja tem da parte de Deus a sua bênção sobre o seu ministério. Que possamos ser uma igreja modelo. Esta é mais uma dica para você saber o que é uma pregação expositiva temática.